Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Recomende o canal também para ajudar no crescimento desse projeto. Vamos falar aqui sobre um padrão entre resistência, suporte e médias móveis, que são padrões intensos, geram movimentos intensos, né? Mas antes de você sair vendendo carro, casa, para usar esse método, pause o vídeo e leia isso aqui, por favor. Muito bem, então vamos continuar. Agora você sabe que precisa utilizar isso para criar metodologias, e é uma base para você criar metodologias que funcionam. E nós temos uma coincidência em relação a médias móveis, em relação a suporte e resistência, para você criar estratégias onde uma parte da estratégia pode ser usada utilizando esse padrão. Então, o primeiro ponto em relação às médias móveis, eu tenho aqui a média móvel configurada para 5,5, tá? Ela é a média móvel 5,5, mas várias médias móveis têm estatísticas. E um padrão envolvendo médias móveis é quando o preço está acima de uma média móvel, quando o preço volta para essa média móvel, existe uma estatística que leva o preço a subir. Quando o preço está abaixo da média móvel e volta contra a média móvel e fica abaixo da média móvel, o preço tende a ir para baixo. Só que cada valor de média móvel vai ter uma estatística específica, um comportamento específico, dentro de uma amplitude específica. Então, eu não posso sair usando médias móveis qualquer. Por exemplo, a gente vê isso acontecendo na média 5,5. Veja que voltou, bateu na média móvel, explodiu. Certo? Aqui, ó, subiu acima da média 5,5, voltou, ao bater na média móvel, explodiu para cima. Né? Como se estivesse em tendência de alta. Você vai ver que isso também acontece com médias móveis menores. Vamos pegar aqui a média móvel 8 mesmo, que seria o Fibonacci. Né? A gente vai ver que também acontece isso, mas a gente vê que é uma média muito curta, então falha muito. Vê que está abaixo aqui da média 8, né? Voltou, bateu aqui e caiu. Né? Aqui, por exemplo, falhou. Ó, rompeu para cima da 8, voltou, bateu na média, mas desceu mais. Daí aqui subiu. Quando voltou, bateu na 8 e voltou a bombar para cima. Então, o movimento de romper de baixo para cima da média móvel, voltar e bater na média móvel estando acima dela, o preço tende a ir para cima. O inverso, rompendo de cima para baixo, volta para a média móvel, próximo dela o preço tende a ir para baixo. Só que é o seguinte, todas as médias móveis têm estatísticas envolvendo este padrão. Só que tem muitas falhas. Muitas e muitas e muitas falhas. Por isso que usar a média móvel 8 para esse padrão, é preferível usar a média móvel 5,5, que ela é maior e tem uma assertividade muito maior do que a 8. A 8 falha muito, então você toma muito stop, etc. Utilizando esse padrão. Agora, embora pareça fácil, né? Rompeu para baixo da média móvel, voltou, bateu na média móvel, ela funciona como resistência, então o mercado vai cair. Ficou acima da média móvel, rompeu de baixo para cima da média móvel, voltou para a média móvel, ela funciona como suporte e o preço vai bombar para cima. Parece fácil, mas se você for na realidade operar esse padrão, você vai ver que dá muitos stops. E quando sobe, às vezes sobe pouco e depois volta e vira para baixo e dá stop. Então você tem que determinar pontos de saída, você tem que determinar a qualidade do sinal para saber se o sinal ele vai formar uma grande tendência de alta. E tenha risco-retorno, risco-benefício, ou seja, eu vou arriscar X para ganhar em uma grande tendência de alta. Então compensa eu operar nesses sinais de qualidade. Então tudo isso você tem que avaliar antes de criar o seu setup. Então como melhorar o ponto de suporte para a gente comprar acima e próximo da média móvel? Ou abaixo e próximo da média móvel, depois que ela fazer aqueles rompimentos que eu ensinei que é estatístico em relação a preço e média móvel? Usando suportes e resistências que se formam nas médias móveis. E existe uma condição para suporte e resistência que torna o suporte e resistência mais forte.
Existem vários fatores. Eu explicarei alguns deles. Quando um suporte é quando forma um topo em um certo ponto. E um topo será formado por uma onda de alta que é neutralizada por uma onda de baixa. Então, uma onda de alta vai começar com 2 candles, onde um candle faz nova máxima sem fazer nova mínima em relação ao anterior. Fez a nova máxima, não fez nova mínima em relação ao anterior. Essa onda de alta pode expandir para cima, com mais candles que fazem novas máximas. E quando eu tenho 2 candles que fazem... deixa eu só voltar aqui o programa. Quando eu tenho 2 candles, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a onda de alta. Começou aqui. Onda de alta aqui, peraí, onda de alta. Quando eu tenho 2 candles, né? Onde o segundo ele faz nova mínima em relação ao anterior sem fazer nova máxima, é uma onda de baixa. Então será uma onda de baixa quando isso acontecer. E será um topo quando isso acontecer pela primeira vez depois de uma onda de alta. E será um fundo quando acontecer pela primeira vez uma onda de alta, quando logo após, quando estiver ocorrendo uma onda de baixa. Então aqui é um suporte, aqui é uma resistência. Então assim que você vai determinar suporte e resistência, né? Se ele fizer esses 2 padrões, topo e fundo. Agora, esse topo é forte? Ele não é tão forte à primeira vista. Mas se eu tenho uma segunda vez que o preço ele bate nessa resistência, então eu tenho uma fortificação dessa resistência. E pela segunda vez, se ele bate nesse suporte, eu tenho 2 vezes batido nesse suporte, eu tenho uma fortificação desse padrão. Então vocês conhecem o padrão topo duplo, e tem a falha de topo, que é mais forte ainda do que o topo duplo. Você tem um padrão fundo duplo, e a falha de fundo é mais forte do que o fundo duplo. Daí existem outros padrões, né? Fundo duplo tem um pivô falhado, é um pouco mais complicado de explicar aqui para vocês. Mas tem um link na descrição do curso de análise técnica aqui nesse vídeo. E lá você tem o curso, tem a playlist aqui no canal de análise técnica, mas você tem o curso de teoria de Down, né, que fala de pivôs, etc, suporte e resistência. Lá tem aula mais avançada sobre isso. Então assim, o suporte aqui é muito forte, porque eu tenho um padrão eu tenho aqui um padrão de fundo duplo, ou falha de fundo. A resistência aqui é mais forte, porque eu tenho um topo duplo e uma falha de topo. Então quando? Né? Vamos aqui apagar, vamos aqui desenhar aqui de novo. Aqui eu tenho fundo duplo e a falha de fundo. Tá? Então quando o preço romper de cima para baixo da média móvel, voltar e fizer aquele padrão, e quando bate na média móvel abaixo dela, depois de romper de cima para baixo, ela funciona como resistência, eu vou aguardar ocorrer esse ou esse aqui. X ou Y aqui, entre aspas. Né? Ou seja, aqui foi feito isso aqui. Voltou para cá, bateu na média móvel. Agora voltou de novo e bateu na média móvel de novo. Daí confirmou a onda de baixa após uma onda de alta. De acordo com aquelas regras que eu expliquei no começo. Topo duplo na média móvel, onde houve o rompimento de cima para baixo da média móvel, voltou e fez topo duplo na média móvel. Então o sinal é muito mais forte. Ao contrário, se rompe de baixo para cima, né? E daí, quando volta, bate na média móvel, funciona como suporte, tende a ir para cima e explodir. É uma estatística envolvendo a média 5,5, outras médias móveis mais curtas, mais longas também tem isso. Mas quando ocorre um fundo duplo, né, aqui fiz um fundo, o segundo fundo foi feito aqui. Próximo da média móvel, um suporte muito mais fortificado que fez
a opção X ou Y aqui. E eu tenho uma força de explosão ainda maior nesse caso. Tá? Então, para esse padrão, você pode estar utilizando para criar estratégias, para você desenvolver trade systems, para você iniciar operações com médias móveis, né, envolvendo a fortificação da resistência e suporte mesclada nesse ponto que a média móvel funciona como resistência e suporte. A média móvel, acima e próximo dela, quando o preço volta, ela funciona como suporte. Esse suporte é fortificado quando aparece um desses dois padrões. Funciona como resistência quando o preço está abaixo da média móvel e volta contra ela. Essa resistência é fortificada quando você tem dois padrões ocorrendo nela. Então você aumenta o poder do sinal desses sinais da média móvel de suporte e resistência, 100% pela média móvel. Você fortifica a qualidade desse sinal utilizando os fundos duplos e topos duplos. Intensificam o poder de suporte e resistência. Certo? Então, pessoal, se você quer ajudar no crescimento desse projeto, compartilhe, ajude no crescimento do canal, compartilhe em redes sociais, dê o like, deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. E para se inscrever no meu curso, onde eu ensino uma estratégia que funciona, né? Eu tenho aqui o curso de trade para curto e médio prazo e longo prazo para criptomoedas exclusivo e trade para outros mercados. Aqui a análise fundamentalista de ações. E aqui você tem o grupo secreto de sinais, basta seguir os sinais para lucrar no trade de curto prazo e para criptomoedas longo prazo, operações de longo prazo fundamentalistas aqui dentro do grupo secreto. Vou ficar por aqui, obrigado, até mais.